E aí, senhores ilustradores, tá em casa de bobeira, quer fazer um personagem, não sabe por onde começar? Então preste atenção nesse vídeo aqui, que ele é o primeiro vídeo da nossa série Criando um Personagem. E aí, como é que você cria seus personagens, né? Você tem alguma metodologia, algum caminho? Sei lá, simplesmente veio uma ideia na cabeça e vocês pegam lá e fazem um personagem de vocês? Será que não tem uma maneira melhor de como desenhar esse personagem? Ou sei lá, eu tô sem ideias e eu posso criar alguma coisa para que eu consiga pensar num personagem interessante? Falando de personagem, a gente pode pensar o seguinte: tem muita gente que vai construir o seu personagem da seguinte forma. Vai, sei lá, sentar na cadeira, vai ter uma ideia de um personagem aqui e vai lá tentar colocar ele no papel. Porém, será que é a melhor forma mesmo de conseguir desenhar alguma coisa? Quando eu penso em personagem, você pensa nos grandes personagens, a gente tem que pensar o seguinte: geralmente eles têm características físicas e características psicológicas e têm algo, né, um propósito de vida. Então, quando eu penso em personagem, antes de eu fazer qualquer desenho, então por isso esse é o meu primeiro vídeo sobre criando personagem, que assim eu não vou fazer desenho nenhum. Eu vou dar algumas técnicas de como eu posso imaginar esse personagem antes de desenhá-lo. Então, pense aí comigo, né? Todo personagem ele tem suas características físicas, suas características psicológicas e o seu propósito de vida. Então, quando eu vou pensar no meu personagem, antes de sair rabiscando qualquer coisa, eu vou pensar suas características físicas. Sei lá, alto, baixo, gordo, magro, nariz grande, nariz pequeno, se ele é humano, se não é humano, qual tipo de cabelo, qual tipo de olho, eu posso pensar qual tipo de estatura, se tem alguma marca de nascença, se tem alguma tatuagem, se usa óculos, não usa óculos. Tudo que está no visual eu vou descrever, né? Pode ser um ET, pode ser um robô, pode ser um vegetal, quem sabe. Então assim, vou tentar descrever o visual da melhor maneira possível desse personagem. Porém, não ficamos só no visual. Há uma outra característica que é psicológica. Então, esse personagem ele é alegre, esse personagem ele é triste, esse personagem é curioso, ansioso. Então, tenta descrever esse personagem da melhor maneira possível, tentando passar as características psicológicas. Tem uma questão também do personagem que a gente pode pensar. Às vezes esse personagem ele tem uma maneira própria de fazer alguma coisa ou de dizer alguma coisa. Um tique nervoso, por exemplo, uma palavra que só ele usa. Então, quando a gente pensa em personagens, se a gente, sei lá, pega um personagem de novela, por exemplo, personagem de novela tem, geralmente os atores, ao construírem seus personagens, eles tentam dar alguma coisa que caracteriza esse personagem. Então, geralmente os atores, eles criam um bordão para esse personagem, criam um tique nervoso, uma maneira de agir, sei lá, um movimento que caracteriza a personalidade e o jeito desse personagem como ele próprio, né? Que o diferencia dos demais personagens. Então, pense no seu personagem como características psicológicas, se talvez ele não tenha uma maneira própria de falar, uma maneira própria de agir, uma pose que é só dele, não sei, alguma coisa que é a característica própria dele, né? Uma característica psicológica dele. Por quê? Quando eu penso em características psicológicas, a gente vai pensar o seguinte, aí vem uma partezinha que a gente vai abordar mais nos outros vídeos sobre semiótica. Se esse personagem ele é alegre, então tudo nesse personagem ele tem que passar uma certa alegria, ou vai ser nas cores, ou vai ser na expressão facial, na expressão corporal. Então, se esse personagem é triste, provavelmente ele vai estar jururu, com a cabeça inclinada, o ombrinho para baixo, olhando para o lado. Se esse personagem é alegre, não, ele tá ali feliz, né? Tem uma outra posição. Então, dentro do seu personagem, você vai precisar pensar essas características psicológicas a fim de construir a imagem. Então, assim, não é só características físicas dele, mas o psicológico influencia nessas características físicas.
E a gente pode acrescentar um terceiro ingrediente a essa história, o seguinte: propósito. Um personagem, na verdade, ele tem um propósito de vida. Pode ser salvar o mundo, pode ser passar na escola, pode ser fez uma besteira e tem que consertar no final. Então, assim, qual o propósito desse personagem, né? O que faria ele mais feliz no mundo? Ou talvez como ele poderia reagir a tais situações? Não sei. Eu penso esse personagem não só desenhando, eu penso esse personagem, características físicas, características psicológicas e um propósito que ele tem no mundo, né? Salvar o mundo, sei lá, salvar a comida dele do lanche do vilão, né? Do garoto mais terrível da escola, não sei, pode ser qualquer propósito. Meu desafio do vídeo de hoje é o seguinte: crie o seu próprio personagem, mas antes de criar o seu personagem, pense características físicas, características psicológicas e o seu propósito. E se por acaso você estiver com dúvida, e assim, uma das coisas que também eu vejo muito nos grupos do Facebook é não sei por onde começar, né? Não tô com criação, deu branco e eu não faço ideia de que personagem eu crio. E tem muita gente nesses grupos que acaba pedindo indicações assim: me dê uma ideia do que eu posso desenhar como personagem. Dê sei lá, o seu personagem para que eu coloque no meu estilo. Então, assim, se você é uma dessas pessoas sem criatividade, vou dar uma dica, por isso que eu estou segurando esses papeizinhos, do seguinte: tô sem criatividade nenhuma para construir meu personagem. Vou fazer isso aqui no vídeo, vou passar um desafio, eu vou construir, eu quero que vocês construam para ver o que vai acontecer a partir disso. Principalmente para essas pessoas que não têm essa criatividade de colocar um personagem, criar alguma coisa assim, do nada. Então, o que vocês podem fazer, que eu vou fazer também. Aqui temos papeizinhos. Na verdade, eu teria que ter 3 tipos de papéis, né? 3 cores, mas vou deixar só com 2 mesmo. O que vocês podem fazer é o seguinte: nesses papeizinhos amarelos aqui, eu vou escrever todas as características físicas possíveis de um personagem. Gordo, magro, alto, baixo, nariz grande, nariz pequeno, olho grande, olho pequeno, careca, cabelo liso, cabelo cacheado, cabelo crespo, cabelo azul, sei lá o que, todas as tonalidades de cores possíveis, de cores de cabelo, cores de pele. Posso colocar se é criança, se é adulto, se é idoso, etc. Então eu vou poder fazer várias características físicas, né? Quanto mais papéis, melhor. Nesse papelzinho aqui, a gente pode colocar as características psicológicas desse personagem. E, opa, caiu. Então a gente pode colocar as características psicológicas desse personagem. Então, se é alegre, se é triste, se é curioso, se é preguiçoso, se, sei lá, inventa características psicológicas para o personagem de vocês. Daí, depois que a gente escreve todos os papeizinhos, a gente pode pegar isto daqui, ó. Pega e coloca dentro de um pote, né? Fazendo propaganda sem querer, mas coloca dentro de um pote vazio todos os papeizinhos. Então, se olhar aqui dentro, tem dois tipos de cores de papeizinhos. Eu poderia colocar um terceiro tipo de cor, que seria o propósito desse personagem, mas para encurtar, para ir um pouco mais rápido, só coloquei 2. Então, temos aqui características físicas, psicológicas do personagem, e eu vou sortear. Então, se você tá aí em casa de bobeira, quer criar um personagem, tá sem ideia, em vez de ficar pedindo os outros no Facebook para que te dá ideia do que fazer, faz isso aqui, trabalha com aleatório, vamos ver o que vai sair. Então aqui coloquei tudo, vou tirar, fazer o seguinte, vou tirar 5 características físicas e uma psicológica, né? Porque eu coloquei poucas características psicológicas, então alegre, triste, né? Então pode ser que saia alegre e triste se eu tirar 2, e vou trabalhar só com uma psicológica e 5 características físicas. Então eu estou me propondo
junto com vocês de criar um personagem. Porque assim, eu tenho alguns prontos, mas não, eu quero começar do nada. Vamos ver o quanto é difícil construir um personagem do nada. E de repente vai que a gente utiliza esse personagem até o final do vídeo. E aí, antes de sortear os 5 papeizinhos de características físicas e uma de psicológico, o que eu posso dizer? Se você é ilustrador, se você gosta de criar personagem, às vezes é interessante que você registre esses personagens. E na hora de registrar os personagens, uma das coisas que é pedida é que no relatório desse registro desse personagem haja a descrição das características físicas e psicológicas. Ou seja, toda vez que a gente cria um personagem, é preciso ter as características físicas e psicológicas. Então, assim, quando a gente pensa em construir, a gente até pode construir. Não existe o certo ou errado caminho a fazer e o caminho a não fazer. O que acontece é o seguinte: eu penso o personagem e eu tenho que dar características físicas e psicológicas para ele. É necessário. Ele tem que ter um propósito, ele tem que ter o que fazer. Ele precisa, eu ainda vou fazer um vídeo dizendo que como faz esse relatório para registro do personagem, mas eu preciso dar essas características físicas e psicológicas. Esse personagem ele tem que ter um propósito de existência, ele tem que ter uma história legal por detrás. Então pense seu personagem dessa forma. Se está sem ideia, faça isso que eu estou fazendo. Então bora lá escolher esse aqui. Então, temos aqui. Então, vamos sortear. Deixa eu ver um papelzinho. Característica física, características psicológicas, agora tudo amarelinho. Física, vou botar aqui, senão eu vou acabar me perdendo. Deixa eu ver. Física, falta 2. Para pegar lá de baixo. 1, 2. E aí, o que a gente vai fazer é o seguinte: começar a abrir esses papeizinhos. Por quê? Pode ter papéis que são opostos, né? Eu posso ter colocado alto, ter tirado personagem alto e personagem baixo. Se por acaso para vocês saírem assim, de ter saído coisas que são ao contrário, aí sim vocês podem ir lá no pote de vocês e tirar um outro. Então vamos abrir, que vamos ver o que saiu aqui e qual vai ser o meu próximo vídeo construindo esse personagem. Então meu personagem ele é baixo, tem nariz pequeno. Estatura normal, ele não é nem gordo nem magro. E deixa eu ver. Ó, sai o nariz grande e nariz pequeno. Então eu vou ter que tirar um deles. Deixa eu ver o que mais. E usa óculos. Além disso, ele é medroso. Então usa óculos, peso normal e baixo. Então nariz pequeno e nariz grande. Vou ter que dobrar novamente e fazer um pequeno sorteio desses dois. Qual que eu vou devolver e qual que eu vou ficar. Bom, caiu um no chão, então o que eu vou ficar vai ser esse que ficou na minha mão. Nariz pequeno. Além do nariz pequeno, eu vou ter que tirar o outro papel, porque aquele contradisse o primeiro que eu tirei. Então, deixa eu ver aqui. Ele é humano. Então, assim, não vale, sei lá, robô, não vale ET, ele tem que ser humano. Então, temos aqui essas características. E meu personagem do próximo vídeo vai ter isso aqui. E aí eu poderia ainda dar um propósito, né, para esse personagem, sei lá, salvar o mundo, conseguir uma namorada, já que ele é medroso, né, conseguir dar um beijo em alguém, não sei, o que poderia criar de propósito para esse personagem. Eu poderia fazer que nem eu fiz, sortear só características físicas e psicológicas para trabalhar com o aleatório. E a partir dessas características físicas e psicológicas, criar um propósito, por exemplo, se ele é medroso, e eu já pensei logo no rapaz que tá querendo arranjar uma namorada e não tem coragem, né, tem lá um pouco de vergonha. Eu posso criar o propósito depois que eu fiz isso. Mas se não, se vocês quiserem, cria também um terceiro papelzinho, talvez um branco, e coloca lá no potinho de vocês o propósito, né? Cria vários propósitos, esse personagem enfia, trabalhe com aleatório, sorteio, que vai ver o que vai dar. Geralmente, assim, nas minhas turmas de ilustração, eu sempre
adoro trabalhar com sorteio. O que deixa os alunos assim morrendo de medo, porque trabalhar com aleatório sai umas coisas loucas, mas por mais que saiam coisas loucas, o resultado que eu vejo dos trabalhos dos meus alunos assim são surpreendentes. Então, temos um desafio, eu tenho um desafio. Espero que vocês criem o desafio de vocês, juntem comigo. Se vocês fizerem e deu alguma coisa, um resultado interessante, coloque aí embaixo, põe a hashtag criando seu personagem ilustra aqui. Então, vamos ver o que sai aí pra vocês e como é que vocês construíram. Sei lá, me marca aí para que eu possa ver no Instagram, aqui no YouTube, não sei. Vamos trabalhar juntos. Porque, assim, uma das coisas que eu penso para ser ilustrador, a gente precisa estar desenhando, e para desenhando sempre, a gente precisa construir um grupo, uma equipe, que um incentive o outro e que todo mundo saia ganhando ao mesmo tempo. Então, bora lá. Ó, meu desafio tá aqui, quero ver o desafio de vocês. Tá bom? Por hoje a gente vai ficar por aqui, então se gostou do canal, gostou da dica, dá um curtir aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos aí. Tentem criar o desafio de vocês, tentem criar um grupo, manda esse vídeo pro grupo de vocês, bora lá, põe todo mundo no pote ao mesmo tempo, cada um pega os seus 5 papaizinhos de características físicas e uma psicológica, e cada um dá sei lá, cria um personagem para esse sorteio. Então, por hoje a gente vai ficar aqui, um beijo, tchau!